O tema de hoje é o segredo para você ganhar dinheiro e não ser um mero pagador de boletos. Esse é o tema da nossa live de hoje. Eu me lembro do Silvio Santos. Como é que o Silvio Santos falava? Vocês lembram? Ele apresentava, né? Aí ele falava, quem quer dinheiro? E jogava um aviãozinho. Alguém lembra disso? Eu me lembro desde pequeno tinha esse programa do Silvio Santos, né? E aí ele fazia isso, corria aquele monte de gente lá, né? É interessante que aquele programa do Silvio Santos, ele, olha lá, ó, a Zenir, ó, quem quer dinheiro? Aquele programa do Silvio Santos, na realidade, ele demonstra um pouco do que nós pensamos, né? Na realidade, nós queremos ganhar dinheiro. Nós queremos uma forma de ganhar o dinheiro, às vezes sem trabalhar muito, sem muito esforço, né? Eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Não vou fazer nada e vou ganhar dinheiro. Talvez esse seja o que acho que muita gente queria fazer, né? Só que a gente sabe que no mundo real, né? Que no mundo aí dos homens, das mulheres e não dos meninos, né? A coisa não é bem assim que funciona, né? Você pode muito bem ter o dinheiro que você ganha do seu trabalho, do seu dia a dia, né, do seu ganha-pão, e você pode fazer outras formas de ganhar dinheiro também. Só que a grande questão é que nós não fomos preparados para isso, não é? Pensa comigo aqui, ó. Para que a gente foi educado? Eu não sei a idade que você tem, né? Se você for lá nos primórdios dos pais da gente, como que era a educação? Vou falar pelo menos a minha. Ó, vai estudar, vai formar, arrumar um bom emprego. Pelo menos eu ouvi muito isso. Não sei se você ouviu, quem está participando aí. Então, de um modo geral, nós fomos programados para quê? Para arrumar um emprego, para trabalhar. Esse é o trabalho. Sou um pagador de boletos, não é isso? Eu sou uma pessoa que pago minhas contas. Então, de um modo geral, tem até isso, né? A gente muitas vezes fala isso com orgulho, né? Quantas pessoas falam, ó, não, eu não devo para ninguém, o que eu ganho dá para pagar minhas despesas. Geralmente a gente fala esse tipo de coisa. Agora, quem está focado em ser só um pagador de boleto, o que acontece? Quem está focado só nas despesas que tem, muitas vezes perde as oportunidades. Por quê? Porque é aquela visão assim, ou é uma coisa ou é outra, né? Ou eu ganho dinheiro, tipo lá do Silvio Santos, ou na loteria, né? Desses métodos mais tradicionais, ou eu ganho dinheiro do meu trabalho. E se eu ganho o meu dinheiro disso, eu vou fazer o quê? É pagar as minhas contas do mês. Geralmente, o nosso objetivo, se a gente for descer um pouco mais profundo, é isso, ser apenas um mero pagador de conta. Por mais que a gente não aceite, né? Falar esse tipo de coisa pode ser até um pouco ofensivo. Você pode falar, não tem nada disso não, Marcelo. Eu quero ganhar dinheiro, mas de um modo geral, nós somos preparados para esse tipo de coisa. Tanto é, pensa na sua roda de amigos, pessoas próximas, dos seus parentes. Pergunta se vocês conversam de formas de ganhar dinheiro. Conversa? Muitas pessoas não. É muito mais fácil, às vezes a gente está conversando de problemas, da falta de dinheiro, das dificuldades que existem, do que falando de coisas que podem ganhar dinheiro, que pode gerar oportunidade. Inclusive, se você fica falando isso demais, as pessoas te olham até modo contrário, né? Tipo assim, mas o que ele está falando, hein? O que ele está fazendo para isso? Então, é muito importante nós trabalharmos isso na mente. E ó, nessas lives de aquecimento, como o nosso prazo é bem curtinho, 30 minutos, eu não estou pegando e falando assim, ó, faz assim, faz assim, faz assim. Por quê? Porque primeiro tem que trabalhar a sua mente. Isso aqui faz toda a diferença. Porque quando chegar lá no desafio da renda extra, ou até mesmo quem entra no curso do MetaMR depois, se ela não tiver essa mentalidade preparada, ela vai ter muito bloqueio. Por quê? Ela vai se deparar com, ó, problema. E quem é que quer passar por problema? A gente só quer passar por coisa mais fácil, né? Então, aquela pessoa que quer ganhar dinheiro, que quer gerar renda extra, que não quer viver só do salário dela, ela primeiro precisa trabalhar isso na mente para que as oportunidades apareçam. Porque pensa bem,
Nós temos vou dar um exemplo que eu trabalhei durante muitos anos, né, no serviço público. Pedi licença, hoje eu ainda sou servidor público, mas estou afastado, né, sem remuneração. E o que acontece? O que é o grande problema? Que quando você tem um salário e um salário garantido, muitas vezes o que acontece com as pessoas? O que é o risco de quando a gente tem um salário garantido da gente fazer? Qual é o grande risco? Qual é o grande problema? Sabe que ninguém sabe? Ótimo! Olha aí, o Garon falou e a Zenir falou. Se acomodar. Porque pensa bem, geralmente nós pensamos assim, quem é que precisa de renda extra? Aí você fala, a pessoa que não tem trabalho, a pessoa que não tem salário fixo. A gente pensa nisso, não é? Então, geralmente, as pessoas até olham para quem faz isso como se fosse uma pessoa que está precisando. Só o que acontece? Quando você tem o seu salário, o seu emprego garantido, você realmente, é o que o Gardão falou, você entra em um comodismo, e ele é normal, a gente acaba entrando naturalmente, porque é melhor, não é? Pra que eu vou fazer qualquer coisa para ganhar um pouco de dinheiro a mais? Meu salário já está garantido, minha aposentadoria está garantida. Só que a vida, ela não é tão linear assim. Inclusive, eu vi um comentário, um rapaz falando esses dias, né, tava fazendo um curso, ele falou o seguinte, que essa história de reta, né, vamos pegar uma reta aqui, ó, foi o ser humano que criou. Se você for olhar na natureza, não tem nada reto. Se você for pensar nas árvores, nas coisas, sempre tem uma curvinha. Na nossa vida, é a mesma coisa. Por mais que você ganhe um salário certo, ou às vezes ganhe um salário muito bom, a nossa vida faz coisas assim. Então, pode vir uma doença que você não estava esperando, o seu plano de saúde não vai dar. Pode vir uma pandemia. Gente, olha essa pandemia. Quem esperava isso? Quem é que tinha reserva suficiente? Algumas pessoas tinham, outras não. E foi um momento muito complicado. Então, quando a gente fala de ganhar um dinheiro a mais, de gerar renda extra, de gerar renda passiva, o que acontece? É para esse tipo de momento. Então, se você não está fazendo isso, não está pensando em um dinheiro a mais, o que você está sendo? Um mero pagador de boletos. Não ache ruim, eu estou falando com carinho. Se você está fazendo isso, você está sendo um mero pagador de boletos. É uma pessoa que não está se preocupando. E olha, se você for olhar os caras mais ricos que tem, os caras mais milionários que tem, vocês acham que ele tem apenas uma fonte de renda? O que você acha? O cara ganha muito dinheiro. O cara tem uma fonte de renda, ele tem apenas o salário dele, dependendo de onde que ele trabalha. Será que ele tem outras fontes de renda? Sim ou não? O que você acha? Com certeza que ele tem outras fontes de renda. Quanto as pessoas que são bem organizadas, que sabem ganhar dinheiro, eles criam fontes de renda diferentes. Então ele pode ter o salário dele, mas ele tem um investimento, que aquele investimento rende juros para ele. Ele faz sempre outras formas de gerar renda para ele. E o que eu falo todo dia aqui? Eu estou te ensinando é isso, a gerar mais uma fonte de renda para você. A gerar uma fonte de renda que não vai te exigir muito trabalho, que não vai te exigir coisas de outro mundo. Olha lá, a nossa querida Lucimara que está aqui, outros alunos do MetaMR, eles não largaram o emprego deles. Eles continuam trabalhando, tendo a vida normalzinha deles, mas no início fizeram um esforço para aprender, para depois começar a entrar dinheiro para ele. Entende isso? Então, quando nós estamos falando de pessoas que geram outra renda, de pessoas que querem ter... Qual que é o segredo, Marcelo, para eu ganhar dinheiro? É isso. É você começar a entender que no seu dia a dia você pode gerar renda. Por exemplo, quando você economiza alguma coisa, não é uma renda que você está ganhando? Se você sempre paga... Eu vou dar um exemplo que eu já falei outras vezes, do IPTU. Eu moro numa cidade chamada Cuiabá, no estado de Mato Grosso, e Cuiabá tem um programa de nota fiscal. Então, na nota cuiabana. Aí, o que acontece? Dependendo de alguns requisitos, se você pôr CPF na nota, essas coisas assim, você ganha depois um desconto no IPTU. Pensa comigo.
você já não iria pagar o IPTU? Eu ia pagar o IPTU da mesma forma. Se eu ganho alguma coisa a mais, é como se fosse uma renda a mais. Entende? Porque eu não iria ganhar isso. As pessoas, de um modo geral, não iriam ganhar. Mas se você está ganhando a mais, é uma renda a mais que entra para você. Estou te dando um exemplo básico. Ah, Marcelo, eu vou fazer uma compra lá na drogaria. Se você consegue ali um desconto que seja, é como se fosse uma renda a mais. O grande problema é que nós não olhamos dessa forma. A gente olha o quê? Só aquilo que eu vou ganhar dinheiro, que eu vou ganhar muito dinheiro. E às vezes quando você quer o muito, você acaba não conseguindo porque você não aprendeu a fazer o pouco. Você não aprendeu a fazer a base. Entende? Então, com esse tipo de coisa, você começa a destravar as oportunidades que aparecem. E essas coisas que são pequenas, se você vai pegando no seu dia a dia, você vai somando, somando, somando e vai virando um valor mais expressivo. Nós temos um exemplo da Ana Camila. A Ana Camila ela é monitora também, igual a Lucimara, é uma aluna de muito resultado. O que ela contou uma vez pra gente? Numa mentoria dos alunos. Que à medida que ela vai ganhando cashback, e cashback é dinheiro de volta, né? Você paga alguma coisa, ganha um dinheiro de volta. Ela ia guardando. Então ela montou como se fosse um CDB, pegou uma conta dela e começou a guardar os cashback. Cashback daqui, cashback dali e foi juntando. Eu sei que quando ela falou pra gente, tinha pouco tempo que ela estava juntando lá, já tinha mais de R$ 500. Olha só, eu estou falando de um universo, não é nem um mundo aqui, eu estou falando de um universo de possibilidades. E dentro desse universo de possibilidades, eu estou te falando de cashback, que é dinheiro de volta. Um dinheiro que você nem esperava que você iria ganhar. E o que ela começou a fazer? Juntar aquele dinheiro. E aí deu o quê? Uma soma expressiva. Entende isso? Então, na sua vida, na minha vida, nós temos que pensar em criar fontes de renda. Porque além do seu salário, tem uma outra renda aqui. Ó, por exemplo, se você vai viajar, né? Pode ser que você está aqui e fala, Marcelo, não, mas beleza, o meu salário já tá bom, não sei o quê. Não, é só para eu fazer uma viagem que eu preciso, alguma coisa assim. Pensa comigo. Se você vai fazer uma viagem, não é apenas passagem aérea que você vai gastar. Você vai gastar passagem aérea, hotel, às vezes o deslocamento, você vai ter que pegar um Uber, um táxi, alugar um carro. Você vai chegar no local, você vai ter alimentação que você vai ter no local. Tem presente que as pessoas querem comprar. Às vezes é em algum imprevisto. Eu estava viajando uma vez, eu fui para fazer uma viagem na Europa, aquela Eurotrip de várias cidades, né? E aí a gente estava em Roma. E aí a minha esposa, a gente acha que ela levou uma picadinha de uma... É como se fosse um mosquitinho lá. E aquela deu a picadinha, e na Europa, não sei se alguém já foi, quando você vai passear, o que você faz? Anda, 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 mas você anda muito. E depois o pé dela foi inchando, inchando, inchando. Quando a gente viu, a gente já tinha ido para outra cidade, já estava em Florença. Quando chegou em Florença, o pé dela estava muito inchado. O que nós tivemos que fazer? Ir para o hospital e pagar em euro. Aí você fala, uai Marcelo, mas você não fez seguro? Fiz, mas na hora você tem que pagar. Então você tinha que pagar lá no hospital para depois você poder recuperar esse dinheiro. Opa, o que aconteceu? Tava esperando esse tipo de coisa? Não. Já teve que gastar. Aí por causa disso, o que aconteceu? Tava em Roma, Florença, e depois a gente ia fazer um passeio em Veneza, naquelas gôndolas, né? E eu já tinha comprado aqui do Brasil o passeio. Como ela tava com o pé ruim, né? Tava com problema, quando a gente chegou em Veneza, o que aconteceu? Perdi a gôndola. Chegou lá, já tinha perdido. Aí vem cá, você vai em Veneza e você não vai andar de gôndola para tirar as fotos, para conhecer? Claro que vai. Aí o que tive que fazer? Mais 100 euros tive que pagar de novo. Estava previsto esse tipo de coisa? Não. Aí que entra a importância de você aprender a gerar uma renda extra. Porque para tudo que você for fazer, vão acontecer imprevistos, mesmo que seja uma viagem. E aqui entra um grande problema. Quantas pessoas vinculam
milhas aéreas ao voo. Pensa comigo aí, quantas pessoas que falam, hoje na hora que eu estava entrevistando de manhã um rapaz, entrevistando não, estava fazendo a mentoria, né? Ele me perguntando, eu respondendo, ele até falou sobre isso. Ah, mas eu vou juntar essas milhas e depois eu tiro uma passagem aérea para mim. Pera, não significa que as suas milhas precisam ser usadas para passagem aérea. Às vezes não compensa. Pode ser que você pegue essas milhas, venda as milhas, pegue o dinheiro e compra a passagem. Faz sentido o que eu estou falando? Conta para mim se faz sentido. Então, o que você precisa entender é que a geração de renda extra, ela é uma grande oportunidade. Mas você precisa tirando essas travas que pode ser que você tenha para você aproveitar as oportunidades que aparecem. E quando as oportunidades aparecerem, o que você vai ter? Opa! Esse dinheiro que eu estou fazendo aqui, que eu estou gerando, ele vai ter um objetivo específico, não é? Então, quando você for aprender as estratégias que você pode fazer, né? Vai pagando a conta lá, vai gerando um retorno para você, e depois tem clubes de fidelidade, formas de você vender milhas. Tudo isso que você aprende, todo esse dinheiro que você vai fazendo, ele pode servir para você para objetivos específicos, para sonhos que você tem. Entende? Mas se você não coloca esse olhar e não fala, opa, eu não vou ser mais um pagador de conta. E foi que eu falei do Marcelo, que eu entrevistei esses dias, um aluno da turma 13. Foi o Marcelo, do Xará, né? Agora, tudo que eu olho como uma forma de cashback. Entende? Tudo para ele olha como uma forma de cashback. E, ou seja, agora, tudo que ele faz vai ter oportunidade. Então, esse é o grande segredo para você ganhar dinheiro e não ser um mero pagador de boletos. Uma pessoa que tem o olhar focado em oportunidades. Eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui, mas eu estava assistindo um vídeo que o cara fazia assim, ó. Quem é que você está focado agora, na minha mão ou em mim? Na minha mão. Por quê? Porque ela passou a ser o foco para você. Eu fiquei em desfoque. A partir do momento que você começa a treinar a sua visão para essas oportunidades, o que você vai fazer? Vai correr aqui, ó, para assistir uma live, vai falar uma coisa que aquele cara vai falar lá, vai me ajudar. Você vai correr para as oportunidades que aparecem. Dê uma dica, vou colocar em prática. Porque o que você está fazendo? Você está focado em oportunidades. E quantas pessoas que eu conheço que fazem isso hoje? Que antes era focado só no problema, na dificuldade, mas hoje o que ela faz? Olha a oportunidade que aparece. Entende? Beleza? Então, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Olha lá, o Edivaldo falou. A Magnalva, ao contrário do que muitos pensam, quanto mais tem dinheiro é que buscar renda extra. É verdade, isso mesmo. Várias cestas e vários ovos. Lucimara valeu a pena. Marcelo. Ó, o Felipe, ó. Aqui no Ceará tem um programa Nota Tem Valor. Ótimo. Maria, boa tarde. Faz sentido. A Nancy. Olha a Dalva. Tenho 2 cartões com limite bom, mas não geram milhas. O que acontece, Dalva? Quando tem um cartão de crédito, o objetivo é ele te dar um retorno, né? Esse cartão, ele tem que trazer alguma coisa de volta para você. E para fazer isso, esse cartão precisa ou gera pontos ou gera cashback. Mas não significa que você precisa cancelar os seus atuais cartões. Você pode deixar os seus atuais cartões guardadinhos e, enquanto isso, o que você vai fazendo? Pegando cartões melhores, mesmo que seja o limite menor. Com o tempo, os cartões hoje que têm um limite baixo, eles vão aumentar. E aí sim, você vai começar a lucrar. Beleza? Marcos, boa tarde. Qual cartão gera milhas? Regra geral, Marcos, quase todos os cartões geram milhas. Principalmente se você tem algum pagamento de anuidade ali neles, né? Mas o que você tem que fazer? É confirmar. Às vezes você acha que está gerando milhas e não está. Jaqueline, Marcelo, os pontos do cartão só podem ser transferidos para mesmo CPF lá nas companhias? Pergunta inteligentíssima, Jaqueline. Sim. Os pontos que você gera só pode mandar
para a companhia aérea no mesmo da mesma pessoa. Não pode ser para outra pessoa. Agora, alguns programas, tipo o Banco do Brasil, internamente lá, eles permitem que você transfira primeiro para uma outra pessoa que esteja ali cadastrado, que está no hall, de como se fosse dependente seu, né? E aquela pessoa manda para a companhia aérea dela. Regra geral, para mesmo CPF. Cadê? Marcelo, hoje até pão na padaria é no cartão de crédito. Rapaz, eu não tenho dinheiro na carteira, você acredita? A gente acostuma passar cartão, né? Aí fica só passando aí no cartão, isso é bom.